Fala, massa show! Beleza? Vamos, olha, nessa nossa aula 10 da playlist de Química Geral, nós vamos falar como define uma substância pura. Porque a substância pura pode ser simples ou pode ser composta, dependendo do número de elementos químicos que tem na estrutura, na substância, beleza? Eu vou ensinar vocês também como é que reconhece um elemento químico. Vou dizer a origem do nome dos elementos químicos e vou colocar também, do ponto de vista físico, como é que você identifica uma substância pura. Quando é que uma substância mesmo é pura, massa show? Beleza, show de bola? Já chega martelando like, notificando os meios de campo, porque Jesus está quase. Sente, massa show! Bora, roda a vinheta, massa show, é nóis! Fala galera, massa show, beleza? Eu, professor Arnaldo César, estou aqui mais uma vez com aquela linha marota da pegada da emoção. E Mr. M, nós vamos agora trabalhar a questão da definição do que seria uma substância pura, beleza? Primeiro vamos lembrar algumas coisas, tá? Vamos aprender mesmo do zero, não tem problema, você está fazendo o playlist aí na sequência, beleza, você pode não saber nada de sua vida. Pegue a playlist da primeira aula e vai seguindo o que Jesus vai te ajudando. E eu também, viu? Então, primeiro, gente, uma substância pura, ela pode ser simples ou ela pode ser composta, tá bom? Uma substância pura, ela pode ser simples e ela pode ser composta. Qual a diferença de uma para outra, gente? Que a substância simples é aquela substância que é formada apenas por um único elemento químico, tá? E como é que você vai saber se tem mais de um elemento químico na forma, só tem um? Não tem a tabela periódica? A tabela periódica lá tem vários elementos químicos dispostos, tá? E geralmente um elemento químico, gente, se ele for representado só por uma letra, a letra é maiúscula, certo? Se tiver duas letras, por exemplo, o O representa o oxigênio. Se for com duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda ela é minúscula. Por exemplo, o cloro fica C maiúsculo, o L está grandinho aqui, mas é um L minúsculo, tá bom? Você pode até ter um elemento químico representado por três letras. A primeira maiúscula, o resto minúscula. E o que é que eu quero falar para você com isso? Para você conseguir reconhecer um elemento químico numa substância, é só olhar assim, poxa, só tem uma letra maiúscula só? Pronto, só tem uma letra maiúscula. E o resto é minúsculo? Pronto. Então aí eu tenho só um elemento químico. Se na substância você tem duas letras maiúsculas ou mais, aí você já vai ter dois ou mais elementos químicos, tá bom? Aí eu botei, por exemplo, aqui, ó, O2 representa o oxigênio. E a U representa, sabe o que, pessoal? Não é o cachorro, não. Au! Não é o cachorro, não. É o ouro, isso. Certo? Porque as palavras, você pode até dizer assim, pô, professor, por que ouro não é O-U? É porque a palavra, ela deriva do latim, do português dos cachorros. Não, brincadeira. Ela deriva do latim. E ouro em latim é aurum. É um negócio desse aí, certo? E aí ele pegou início, AU, viu? É por causa disso. Mas aí não fique doido não, que quando você for fazendo as questões, as coisas, você vai pegando na mãe, é bem de boa. AU é ouro, observe, primeira maiúscula e depois minúscula. E aqui só tem o O representando o oxigênio. A substância oxigênio nós representamos como O2. Então quando a substância pura ela é simples, quando ela é formada apenas por um único elemento químico. Por exemplo, aqui eu só tenho oxigênio e aqui eu só tenho ouro. Aí você diz, professor, mas aqui não são dois? Sim, mas são dois da mesma pessoa. Da mesma pessoa, entendeu? Tem que ser pessoas diferentes. E esse número que fica aqui embaixo, a gente chama de atomicidade, viu, Mr. M? A gente chama de atomicidade, o número que fica ali embaixo, que indica o número de átomos, beleza? Então, cada molécula, cada estruturazinha de oxigênio, do gás que a gente respira, tem dois átomos, certo?
Lembrando lá quando você já estudou em biologia, quando você estudou, né? Você vê lá que os átomos vão formando as moléculas vão formando as células vão formando os tecidos vão formando os órgãos formam os sistemas e por aí vai, não é isso, Mr. M? Pois é, a pegada é essa daí. Então a substância pura, ela é simples quando ela é formada apenas por um único elemento químico. Né? Você já entendeu aí também que se o elemento químico for representado só por uma letra, é maiúsculo, e se tiver o restante, tiver mais uma ou duas, essas letras serão minúsculas. E esse númerozinho que fica embaixo, nós chamamos ele de atomicidade. O que é que ele representa? O número de átomos na molécula. Os átomos se reúnem, né, para formar, no caso, a molécula. Essa molécula é do gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos no nosso dia a dia. E que você está respirando, inclusive, agora, Mr. M. E uma substância pura composta, gente. Uma substância pura ela é composta quando ela é formada por mais de um elemento químico. Eu botei dois exemplos aqui, ó. HCl e botei CO2. Vou botar mais um aqui, NaHCO3. Se eu perguntar para você aí agora, quantos elementos químicos eu tenho aqui? Aí você vai me dizer dois, o H e o Cl, certo? Quantos elementos químicos aqui eu tenho? Dois, o C e o O, certo? E aí você diz, professor, se eu perguntasse quantos átomos teria aqui, aí eu ia dizer dois, um de H e outro de Cl, átomos. Nesse daqui, no CO2, certo? Se eu perguntasse a você, quantos átomos tem aqui? Um de carbono e dois de oxigênio, então eu teria 3 átomos, né? Vamos para essa outra substância, NaHCO3. Se eu perguntar para você, quantos elementos químicos tem aqui? Aí você dizer que o Na era 1, lembre sempre, cada maiúsculo é um elemento. Na é um, H é outro, C é outro e O é outro. Então eu teria 4 elementos químicos aqui. E se eu perguntasse a você a quantidade de átomos, aí ia ter um átomo de Na, né, sendo representado, um de H por estrutura, um de C e 3 de O. Então ia dar 3, 4, 5, 6. 6 átomos. O HCl é o que, gente? É o ácido clorídrico, é o ácido que está dentro do seu estômago, ajudando na sua digestão, um ácido forte, corrosivo, e o que sustenta, o que lhe protege, é vamos dizer assim, uma membrana, né, que fica revestindo aí a parte do estômago aí, que não deixa o ácido detonar com você. Aí quando você, por exemplo, adquire uma bactériazinha, Helicobacter pylori, aí a Helicobacter ela pode furar essa área, e aí pronto, o ácido entra rasgando com tudo, aí vira úlcera, e aí temos efeitos especiais. Por isso você tem um Helicobacter pylori, você tem que tratar, Mr. M! E o HCl também é aquele líquido que você conhece, você vai dar aquele arroto, pensando que vem gasoso e vem líquido, né? Aí vem ardendo com tudo, você chega e chora. E você diz, eu não vou perder, engole, né? Ah, malandrinho, chama! O CO2 é o que, gente? É o gás carbônico formado na nossa respiração, né? Como subproduto, você ingere o oxigênio e etc, e derivados, e libera o gás carbônico, que é formado também nas queimadas da vida, né? Que nesse período que eu estou gravando esse vídeo, está uma discussão grande das queimadas da Amazônia, né? O pessoal tocando fogo na Babilônia lá. E esse NaHCO3 é o chamado bicarbonato de sódio. Professor, o que é o bicarbonato de sódio? Às vezes você está com pereba na boca, só está talando tudo, e aí às vezes você usa o bicarbonato de sódio para dar uma neutralizada. Porque geralmente quando sua boca está estatelando muito, certo? A maior chance é de ser alguma coisa ácida, a acidez que está só aumentada. E aí coloca o bicarbonato de sódio, que tem propriedades antagônicas, que são propriedades básicas, certo? Para dar uma neutralizadinha, né? Principalmente você que tem herpes direto na boca, né? Doente, fica dizendo que é aranha, mas não é aranha não, é herpes, viu? Você só doente aí, se ligue, sua imunidade está metralhada. Então, ó, substância assim formada por um elemento químico, substância composta formada por mais de um elemento químico. Eu estou exemplificando, pessoal, e trazendo também algumas características das substâncias. Como é que é um curso de aprendizagem meio que do zero, né? Porque você está seguindo aí a questão da parte da playlist, eu já tenho que ir introduzindo devagarzinho, certo? O conhecimento aí, né? As dicas.
Agora é o seguinte, você já sabe substância pura simples, já sabe substância pura composta, já sabe atomicidade, já sabe reconhecer elemento químico, sabe que elemento químico, a palavra é derivada do latim, né? Por exemplo, ouro é AU, porque a palavra em latim ouro é aurum, certo? Aurum, certo? E aí por isso tem essas algumas variações. Agora cloro fica Cl mesmo, porque a palavra de latim começa também com Cl, então tá tudo de boa. Mas você vai pegando devagarzinho. Agora, qual é a característica mesmo assim de você pegar um material? Porque assim, como é que você pega um material no meio do mundo, onde você estiver e diz, olha, isso é uma substância pura, certo? Como é que você sabe que é só aquele material, só aquela coisa? Aí você vai ter que observar 3 componentes, pessoal. Para ser substância pura mesmo, de verdade, massa show, para ser substância pura mesmo de verdade, você vai ter que olhar 3 características, certo? Você vai ter que olhar o PF, você já sabe que é Polícia Federal? Não, ponto de fusão. P é prato especial? Não, ponto de ebulição. E densidade é o quê? Densidade mesmo, né? Inclusive, nas aulas posteriores nós vamos estar falando de densidade. Para ser uma substância pura, gente, o ponto de fusão dela, ou seja, a temperatura no qual ela passa de sólido para líquido, o ponto de ebulição dela, certo? A temperatura no qual passa do líquido para gasoso e a densidade, que nós vamos falar mais para frente, todos esses dados, eles têm que ser constantes. Constantes. O que é que quer dizer isso? Você tem que pegar o material e qualquer parte do material tem que dar o mesmo PF, tem que dar o mesmo PE e tem que dar a mesma densidade. O que significa ter o mesmo ponto de fusão? Qualquer parte do material que você pegar e você for derreter esse material, passar do sólido para o líquido, a temperatura ela tem que ser sempre a mesma. Não pode variar. Tem que ser aquela, está derretendo, tá, a temperatura está aquela. Enquanto não derreter, está aquela temperatura. Exemplo. Se eu vou trazer a água, que é um exemplo mais do dia a dia. Você tem a questão da água. A água, ela derrete a quantos graus? A 0. Pronto. Você tiver o gelo e ela estiver derretendo, pode estar a temperatura que tiver no meio do mundo, certo? Lá vai estar 0. 0. Enquanto tiver gelo, 0, 0, 0. Quando acabar o gelo todo, só tiver água, aí começa a aumentar. Isso é ter o ponto de fusão constante, né? Ter a temperatura onde o líquido, o sólido, melhor dizendo, passa para o líquido sem mudar a temperatura. A mesma coisa no ponto de ebulição, né? Passando de líquido para gasoso, e a densidade, que nós vamos aprender mais para frente, que é a relação da massa sobre o volume, certo? A densidade, que é a relação da massa sobre o volume, também tem que ser a mesma. Beleza, massa show? Tranquilidade? Pois é, aprendendo, pegando as manhas. O que você tiver de dúvida, posta aí nos comentários. E se você entendeu também, bota aí nos comentários. Pelo amor de Deus, dá o like, compartilha isso aí, bota no sininho, notifica, inscreve-se. Lembrando que isso aqui é uma sequência de aula de Química Geral. Se você caiu aqui e está meio perdido em algumas coisas, volte lá para a primeira aula e siga que você vai ser feliz. Um abraço, valeu!